Olá, você me perguntou e eu respondo. 3 coisas importantes para a defesa do seu auto de infração sanitária. A primeira delas é compreender a infração sanitária que está lhe sendo imputada. Muitas vezes, porque você esteve lá na hora da autuação, você está ainda com a memória do que foi feito, do que foi conversado, do que foi discutido no momento da atuação. Mas nem sempre é aquilo que está narrado nos autos de infração sanitária. Então, guarde isso. Só vale o que está escrito no auto de infração sanitária. Tudo o resto ficou lá fora, né? Não faz parte, não existe para o mundo jurídico, para a discussão deste caso que está sendo tratado. Bem disso na hora de se defender. É muito importante. Outro ponto, não enrole. Se você não sabe o que dizer, nada de ficar atacando a vigilância sanitária e criando questões sobre a conduta do fiscal, né? Ou então ficar falando de coisas desconexas que não estão realmente relacionadas ao fato, né, descrito como uma infração sanitária. Porque a vigilância sanitária não está aí procurando, sai por aí procurando a Anvisa fechar e autuar empresas, né, sem qualquer razão. Se isso estiver acontecendo, aí nós estaríamos diante de um desvio de conduta. É uma outra questão para ser tratada numa outra oportunidade, né? Mas, em tese, o fiscal tem fé pública. Então, comprove, mostre, materialize, né, demonstre que você tem, né, a gestão do controle do risco, né, que aquela situação alegada no auto de infração não existe um risco sanitário em razão dela, por isso não é ofensiva à norma, né? Esse é o ponto-chave da defesa de um auto de infração sanitária. Como forma de ilustração, apenas para compreensão, certa vez eu fui chamada por uma grande rede de hipermercados para resolver uma questão que vinha se alongando há mais de 4 anos, né? Existia uma ação civil pública cheia de percalços, um emaranhado de coisas, né? Tudo por conta de um auto de infração em termo de interdição sanitária. Foi interditada uma determinada área do hipermercado, né, por se alegar a vigilância sanitária dizer que havia ali um risco sanitário, uma ofensa à norma, e essa questão foi longe, né? E aí eu vi que a questão tinha enveredado por grandes temas jurídicos e discussões, mas foi esquecido o essencial, que é o tratamento do risco sanitário, tal como quer a nossa Constituição Federal. Então, muito se falou, mas nada se abordou sobre o tema fundamental. Então, eu retomei a questão com a vigilância sanitária, juntos, né? Analisamos e conversamos sobre o risco sanitário, eu instruí o meu cliente, né? Apresentamos uma proposta para alinharmos um termo de conduta, né? E encontrando soluções práticas com etapas, né? E demonstrando a evidência do afastamento de todo e qualquer risco sanitário. A vigilância sanitária entendeu bem os nossos argumentos, concordou com a possibilidade, né, de assinarmos um termo de ajustamento e conduta, e assim foi. Nós procuramos o Ministério Público, levamos todos esses argumentos a ele, a Vigilância Sanitária Local participou e adequamos e entramos com prazo, com metas, e quando tudo ficou comprovado em definitivo, o próprio Ministério Público recuou na ação e pediu o arquivamento. Então, novamente, a questão jurídica essencial do tratamento do risco sanitário tinha sido deixado de lado, né? E isso é essencial para o deslinde de um caso, né?
Então, não esqueça disso. Por último, eu gostaria também de observar, evite, né, levar de pronto o caso para o judiciário. Nós sabemos que as questões de matéria de vigilância sanitária são complexas, multidisciplinares e, no meu ponto de vista, no meu entender, o melhor lugar para resolver questões de ordem sanitárias é com a vigilância sanitária, né? É com o próprio órgão fiscalizador, a própria Anvisa, né? E nesse aspecto, falando de Anvisa, veja, a Anvisa hoje tem procedimentos muito céleres, claros e muito bem estruturados, né, com uma Câmara Técnica de Julgamento, com direito de apresentação de defesa, defesa oral, réplica, enfim, muito bem feita para dar oportunidade à empresa em se defender, né? Da mesma forma, eu vi com algumas vigilâncias sanitárias, se não me falha a memória, do município de Belo Horizonte, tem algo bem estruturado também, né? Então, isso é importante, né? Tentar resolver com o próprio órgão sanitário, rever o seu compliance, rever o seu GMP, principalmente o GMP, porque é um instrumento importantíssimo para mostrar o bom e fiel funcionamento da empresa de acordo com as normas sanitárias impostas. Esta é a minha dica, a minha opinião, né? Você perguntou e eu respondo sobre o que eu entendo de uma boa defesa de auto de infração sanitária, né? Lembrando, vigilância sanitária é guardiã das atividades, da qualidade, de tudo aquilo que a sua empresa entrega ao consumidor e não tem porquê de se imaginar que ela sai por aí para ficar fechando e atrapalhando o seu negócio. E se isso acontecer mais uma vez, então aí sim é momento de tomar outras providências. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Se tiver dúvidas, entre em contato. Será sempre um grande prazer em manter essa discussão aberta e poder colaborar. E se puder, dê o seu like, o seu joinha e se gostou do vídeo, compartilhe. É uma forma de ajudar as empresas nas defesas de auto de infração sanitária.